Olá, extraordinária noite para você. Seja muito bem-vindo e seja muito bem-vinda. Como é que você está? Tudo bem? Eu me chamo Carmen Dias, sou taróloga, consteladora familiar e hoje nós trazemos um tema aqui extremamente importante, que é constelação familiar. É uma técnica que surgiu há mais de 20 anos aqui no Brasil e tem revolucionado o mundo das terapias. Muitos amam a constelação familiar, outros odeiam, tem críticas, tem louvores, enfim. E você, qual é a sua dúvida, qual é a sua opinião sobre esta técnica que está no Brasil inteira? Ela saiu inclusive algum tempo atrás no Fantástico e daí teve uma repercussão muito grande. Nós temos a constelação familiar dentro do judiciário, dentro do SUS, ou seja, dentro das escolas, dentro das empresas. A constelação, na verdade, ela tem condições, né? Ela está entrando aí em diversos setores. E nós estamos num momento de Terra, num momento de planeta, que a energia tá pegando. Então, nesse caso, a gente pode usar a constelação, inclusive, para entender, né? Como é que a gente está diante da vida, como é que nós estamos diante das nossas relações familiares. E para nos ajudar hoje, nós temos uma consteladora de ponta, gente boa toda a vida, vocês vão adorar, que é a Cristina. Então, ela já pediu aqui para entrar, eu vou aceitar. Enquanto isso, vocês vão pedindo aqui, né? Vocês vão, como que fala? Tem esse aviãozinho, eu nunca sei o nome dele. Ah, vocês distribuem para os seus amigos, para os seus familiares, para que as pessoas possam vir e aguardar. Cláudia, tudo bem? Gabriela, Ana Célia, já aceitei a Cristina. André Ramos, tudo bem, querido? Gil Mendes, Edna Guzmão, Vanessinha. Opa! Boa Bem-vinda! Boa noite! noite! Extraordinária Que noite para prazer você! estar aqui contigo, compartilhando essa live tão especial. Bem-vinda, bem-vinda, Cris. Que bom que você aceitou, que bom tê-la aqui, que você seja muito bem recebida, receba os nossos abraços fraternos. E essa é a sua casa. Gratidão pelo convite. É sempre muito bom a gente estar falando de constelação familiar, ainda mais quando se fala com uma colega consteladora também, né? E o alcance que a gente tem, né, de tantos lares, de tantas famílias, que nesse momento estão precisando de um entendimento, de uma compreensão, e que juntas a gente possa, então, estar transmitindo isso essa noite. Muito bem. Eu vou pedir para você, por favor, para se apresentar, para falar sobre você, de onde você vem. Tem muita gente aqui que não conhece você, então fica à vontade. Claro. Claro, então eu sou aqui do Rio Grande do Sul, moro numa cidade chamada São Leopoldo, que faz parte aqui da Grande Porto Alegre, né? E eu trabalho com as constelações familiares, tanto em grupo quanto individual, presencial, online também. Facilito cursos de constelação junto com uma colega que é consteladora também. Nós temos o Instituto Divina Alma, né, que é um espaço de formação para consteladores. O formato do nosso curso ele é 100% presencial, a gente não faz o curso online, né, ainda. Uhum. Além da constelação, então, também me tornei hipnoterapeuta, né? Junto Sim, contigo aqui nessa sim. turma linda, e Linda essa atuando, turma. né, em É. parceria junto com as terapias holísticas. Uhum. Sou mestre Reiki, né? Atendo com o Reiki, atendo com os florais, facilito cursos de Reiki também. Uau! E esse é um pouquinho de mim, né? Nossa! Bastante. Está há quanto tempo na área? Uns 10 anos, Caramba! porque eu, antes de me tornar terapeuta, eu era professora, né? Então, fui Ah, professora de séries iniciais, trabalhei 17 anos, em escola, né? Aí, depois, passei por um período de transição, é,
trabalhei um pouco no mundo empresarial, né? E aí depois, então, eu fiz essa transição definitiva até esse momento para a área das terapias. O que te levou a vir para essa área? Qual foi seu chamado? Porque quando eu cheguei num momento da minha vida, assim, lá como professora ainda, eu me sentia muito insatisfeita, mas assim, não era insatisfeita com as crianças, com os alunos, porque eu sempre gostei muito disso, até hoje gosto, e em muitos momentos eu sinto falta ainda dessa troca, né, com as crianças, e trabalhava realmente com crianças, então, mas eu sentia que tinha algo assim que estava fazendo eu olhar para algo a mais que eu não fazia a mínima ideia o que era. Aquela coisa assim, um chamado, mas que eu não sabia o que era naquele momento. E aí eu passei por muitas turbulências internas, né? Desconstruindo algumas coisas e não me encontrando mais profissionalmente. Eu comecei a fazer busquei movimentos de autoconhecimento. Então, eu fiz vários trabalhos de cursos, né, de treinamentos, aonde eu fui buscar para mim, mas eu não fazia a mínima ideia, né, aonde eu ia chegar. Mas se a gente não faz isso, a gente não chega em lugar nenhum, né? A gente fica lá na nossa zona de conforto, muitas vezes reclamando, deixando a vida me levar e vamos ver no que vai dar. E eu não conseguia mais ficar nesse estado, porque eu estava muito incomodada nele. E aí, dentro desses treinamentos, dessas terapias, fiz terapia também, muita terapia. Sim. E aí eu fui percebendo que isso estava me ajudando muito. Nesse período, eu já tinha me desligado da escola, já não trabalhava mais como professora. Mas eu passei uns 3 anos cuidando de mim, né? Isso. E quando, assim, eu me dei por conta, porque tudo também foi acontecendo de uma maneira muito fluida. O universo, ele vai trazendo, né? Sim. Quando a gente tá no nosso lugar, o universo, ele vai nos entregando, né? Aí eu comecei a me dar por conta de como as terapias tinham me auxiliado nesse processo de transição profissional, como eu tinha descoberto potenciais dentro de mim que eu não fazia ideia que estavam lá, ou que eu nem queria, talvez por um tempo, olhar para o que estava lá, né? Não me sentia pronta para isso. E aí foi aonde eu pensei assim, nossa, quantas pessoas daqui a pouco estão vivenciando isso nas suas vidas também, estão descontentes, insatisfeitas, às vezes desconto no relacionamento, nas pessoas que estão próximas da gente, né? E aí eu fui pensando, poxa, olha aí, né? Eu acho que é isso, eu acho que esse é meu propósito nesse momento. Eu também poder auxiliar pessoas que, assim como eu, estavam buscando algo que não faziam ideia do que era. E aí, um dos primeiros cursos que eu fiz foi o Reiki, né? Que eu acho que, assim, é o carro-chefe de muita gente quando está começando. Porta de entrada. Isso. E eu fiz para mim me auto-aplicar, né? E daí eu fiz o curso de florais também. E eu trabalhei, Carmen, tipo assim, uns 2 anos ou 3, eu trabalhei praticamente com essa dupla super eficiente, a combinação perfeita, eu digo, né? Que era o Reiki e os florais. Sim, e todas as pessoas que chegavam até mim, eu conseguia auxiliar muito com essas 2 técnicas, que são técnicas básicas, né? E são super acessíveis e que eu consegui auxiliar muitas pessoas. E aí, depois disso, eu fui, então, buscando outras técnicas. Fiz uma imensidão de cursos. Eu acho que todas nós passamos por isso, né? Quando a gente está nesse caminho, a gente quer conhecer tudo, a gente quer saber de tudo, mas a gente faz parte isso do nosso processo. E aí, cheguei nas constelações, então, há uns 8 anos atrás, e foi aonde, assim, eu me identifiquei muito, e as coisas foram... Mexe. Me trabalhei muito, e as coisas foram acontecendo, e foram sendo cada vez mais pessoas buscando a constelação, e hoje, assim, eu trabalho muito com a constelação, né? A maior parte dos meus atendimentos hoje em relação à constelação.
Que a gente vai criando uma identidade, né? Vai, o pessoal vai procurando, né? Mas vamos lá, o que é constelação familiar? Então, essa constelação familiar, né, é o que a gente chama de um método breve de terapia, assim como tu estavas falando, há mais de 20 anos, né, existe, graças ao nosso grande mestre, Bert Hellinger, né, e claro, um corpo de pessoas que também, junto a ele, trabalharam muito para criar esse método breve de terapia. Breve por quê? Porque normalmente a gente faz a constelação em uma única sessão, né? O cliente traz uma questão e em uma única sessão a gente trabalha essa questão. E ele percebeu, então, o Bert Hellinger, que existem 3 ordens, que a gente chama de ordens do amor, que regem todas as relações humanas, né? Todas as relações, sejam elas relações familiares, profissionais, a nossa relação com as nossas emoções, a nossa relação com o dinheiro, o nosso lugar no nosso sistema, tudo isso é regido a partir de 3 ordens do amor que, quando estão em equilíbrio, tudo flui, né? Tudo acontece de maneira simples, de maneira próspera, as relações são relações positivas, mas que quando tem uma dessas ordens que está em desordem, começam a surgir sintomas. E muitas vezes a gente vê as 3 ordens em desordem, não é? A gente vê que as 3 leis sistêmicas, elas estão emaranhadas, que é uma palavra que a gente usa muito dentro da visão sistêmica, né? Esses emaranhamentos que são as limitações, os bloqueios, as dificuldades, as dores que a pessoa tem, que a gente chama de emaranhamentos. Então, o emaranhamento, ele vem nos mostrar que existe uma dessas ordens, ou mais de uma dessas ordens, que está em desordem. E a partir disso, a gente começa a trabalhar com a constelação, então. Muito bem. Quando você, quando você estava contando a sua história, né, e aí você falou de insatisfeita, né, que você estava insatisfeita, que começou aquele chamado, aquela coisa de insatisfação, e eu já pensei no pertencimento, né? Ou seja, eu já não pertenço mais neste lugar, né? Onde que é meu lugar? Né? Encontrar o lugar. E isso Exato. isso aí a gente entra na pertencimento. Vamos explicar um pouquinho dessas leis. O que você acha? Dessa lei, claro, ela é muito importante, né? E ainda falando num contexto geral das leis, a gente não existe uma das leis que seja mais importante do que a outra, né? As 3 leis são importantes. Então, a primeira delas é essa necessidade do pertencimento. Nenhum sistema aceita que algo ou alguém seja excluído, seja abandonado, seja rejeitado do seu sistema. Todos nós temos um lugar e nesse lugar nós temos uma função. E quando nós estamos fora do nosso lugar, perante esse sistema, algumas coisas começam a acontecer. Relações que surgem conflitos, né, nesses relacionamentos. Às vezes no trabalho, por exemplo, a pessoa é dedicada, a pessoa estuda, mas a pessoa não tem uma remuneração que para ela seja, né, algo assim como uma recompensa. Às vezes, até nível físico, algum sintoma físico, alguma patologia. Muitas vezes, filhos que não conseguem se caminhar como adultos na vida, né, permanecem lá emaranhados como crianças com os pais. Então, a gente tem várias dinâmicas, a gente chama, que muitas vezes vão nos sinalizando que é em busca do pertencimento. Ou então, para incluir alguém que foi excluído até numa geração anterior, né? Porque muitas vezes aquilo nem é daquela geração, é uma dor que já vem de uma geração anterior, de um avô, de um bisavô, de alguém que foi excluído por algum motivo, e a pessoa não faz a mínima ideia disso. Isso que é fantástico na constelação, né? Porque quando a gente organiza essa imagem, esse campo, vem à tona muitas revelações que a pessoa nem conhecia aquela história, né? Quantas histórias a gente não sabe, a gente não conhece. E aí, então, aí são exemplos falando sobre pertencimento, né?
Inclusive, hoje de manhã, olha que interessante. Hoje de manhã eu estava conversando com uma pessoa e ela estava me falando da filha dela. Ela tem uma filha de 23 anos e a filha dela não se encontra no mundo. A filha dela já começou várias faculdades, não termina a faculdade, desiste, e a filha dela está completamente perdida, né? E aí me veio essa pergunta, né? Eu falei assim, você já teve aborto? E aí ela olhou para mim com a primeira vez que eu vejo a mulher, né? Eu também, eu e minha boca, né? Aí ela me olhou assim com os olhões, falou assim, dois. Eu falei assim, então, deixa eu te, né, falar uma coisinha para você. A sua filha, ela não está encontrando o lugar dela. Ela é a mais velha? Ela falou, é a mais velha. Eu falei, não, ela não é a mais velha. Antes dela tiveram dois. Então ela é a terceira filha. Isso se reflete muito. O fato de eu não saber que lugar eu sou traz essa confusão. Olha que interessante. Ela olhou para mim, ela falou assim: eu nunca falei sobre esse assunto, mas eu preciso falar para minha filha? Eu falei: não, não é falar para sua filha. É você dentro do seu coração só dar um lugar. Ela falou assim, aí ela começou a entrar na culpa, né? Não, mas ela queria contar para mim por quê. Eu falei: não, tá tudo bem. A gente não está aqui para falar se é bom ou se é ruim aborto. A pessoa, você lá naquele momento, você teve seus motivos e tá tudo bem. Não é essa a questão. É só no seu coração você sentir o seu primeiro, seu segundo filho, dar um lugar para eles. E quando você olhar para sua filha, mentalmente você falar assim, você é a terceira filha, você não é a mais velha, para ela encontrar o lugar dela. Isso é fundamental, né? E eu acho fantástico de tudo isso é que não tem Não, julgamento na constelação, né? não, tá tudo Às bem. vezes a pessoa ela se sente culpada, como tu falou, né? Ela traz esse sentimento de culpa, mas como constelador jamais nós iremos nos posicionar com julgamento. E essa questão de tirar o julgamento deixa a pessoa que está constelando extremamente à vontade, Sim, porque ela se sente acolhida, né? Como essa mãe, sim. com certeza ela abriu algo para ti que é uma dor muito grande, Ela falou que né? nunca contou isso para ninguém. Pois pensa, o que a constelação é capaz de fazer, de permitir, né, que essa pessoa fale sobre isso e o alívio que vem quando a pessoa se permite falar e quando ela é acolhida sem nenhum julgamento, porque em nenhum momento a gente diz, isso não tá certo, aquilo Não, lá tá errado, mas como não. tu fez isso, né? Isso não é constelação, isso é a pessoa que está constelando. Porque já ouvi também, eu fui lá, eu tive um aborto, ele falou que a minha vida não dá certo, porque é uns dias. Não, calma aí. Quando a gente fala assim, olha, quando a gente pergunta, teve um aborto? O que a gente quer fazer? A gente está pensando nesse princípio, né, do pertencimento e até da hierarquia, quem veio primeiro, quem veio segundo. Ou seja, a gente só está pensando nessas dinâmicas. A gente não está para, meu Deus, né, pegar o espeto e ferrar. Não. É simplesmente Não. nessa dinâmica, né? Nessa dinâmica de falar assim, calma aí, só vamos, porque a constelação ela faz isso, ela dá lugar, ela dá lugar, como você estava falando, os excluídos, né? Houve aborto, foi excluído, foi tirado, né? E ele só precisa do lugar, é só olhar e falar, existiu, e tá tudo bem. É isso mesmo. E esse dar o lugar, ele faz toda a diferença no sistema, porque essa alma do sistema, todo sistema tem uma alma, né, a Tem. qual Uhum. todas as pessoas estão conectadas. Quando alguém que estava excluído recebeu esse lugar, essa alma, ela se engrandece, ela se sente leve e ela libera tanto os ancestrais quanto os descendentes desse sistema também para fazerem diferente. Exato. Então, olha o que é o poder de uma pessoa que vai para uma constelação trabalhar a sua questão, mas ela já está trabalhando o sistema inteiro. Ela Todo está mundo. trabalhando os seus filhos, os seus netos, nascidos ou não, mas as gerações futuras que já vão estar sendo liberadas de repetir essa história, de repetir um destino difícil, de repetir um padrão de exclusão, porque às vezes isso é um padrão do Sim. sistema. E aí é interessante, né? Você falou assim, eu atendo muito e você também. Muitas mães procuram e falam assim, minha filha precisa constelar, né? Meu filho É, precisa constelar. E aí a gente sempre orienta, fala assim, você está incomodada com essa situação? Eu tô. Então,
vamos começar por você. Se você quer ajudar seu filho, olha você. Porque às vezes trazer o filho, às vezes o filho não quer, o filho não tá, né? O filho acha uma bobagem, não acredita nem nada. O filho nem tá aí. Às vezes vai até porque mãe obriga e aí é complicado. Agora, se eu como mãe, eu sinto que tem alguma coisa, né? Eu quero ajudar meu filho, eu como mãe, eu posso fazer uma constelação para mim, não é? Não é, Cris? É isso mesmo. E a gente recebe muito essas questões, né? Porque qual é a mãe que não quer ver o seu filho bem? Todas as mães querem. Uhum. Só que muitas vezes os filhos nem sabem que existe a tal da constelação, ou Não se sabem, acredita, aquilo para eles talvez besteira. não faz sentido nenhum, né? E a gente realmente não pode constelar por uma outra pessoa, a não ser que esses filhos sejam crianças. É. Aí os pais até podem representar esses filhos, Sim. né? Mas depois que os filhos são adultos, então essa é a melhor saída, né? Sugerir que essa mãe ou esse pai constelem a sua questão em primeiro lugar, porque isso vai reverberar. Toda a constelação, ela trabalha num campo de ressonância. Então, ela reverbera para os filhos, para os pais, para os netos, em todas as direções. E aí, quem sabe, já vai auxiliar também a esse filho que está lá com algum problema, algum conflito na questão dele, né? Muito bem, é isso mesmo. Eu vou conduzindo por esse mesmo caminho. Não, E aí você estava falando das leis, né? Aí você falou a primeira, pertencimento, né? Quer dizer, primeiro assim, estamos só nomeando, Sim, né? Porque elas não, na verdade, sim, né? sim. Você falou pertencimento todos pertencem, né? Que é o não, a exclusão. Depois. Aí nós chegamos na questão do respeito à hierarquia, né? E quando a gente fala isso, normalmente as pessoas dizem, ah, Cris, mas é óbvio, né? Eu sei que os meus pais, os meus avós, eles são maiores, eu tenho essa consciência, né? Esse respeito por eles. Mas aí, quando a gente leva para o campo da constelação, às vezes isso surpreende, né? Porque às vezes lá no campo da constelação, a gente tem algumas surpresas, a gente não tem como saber o que vai acontecer lá, né? E muitas vezes lá, um filho se coloca como maior que essa mãe, como maior que esse pai. E aí nós temos uma grande desordem, uma grande confusão sistêmica, porque os sistemas não aceitam essa desordem, né? E isso tudo sempre acontece por amor. Sim. Então, sempre é por amor, não é por falta de amor, né? Então, muitas vezes a gente tem um filho lá fora do seu lugar, né? Entrando no lugar da mãe ou entrando no lugar do pai, às vezes fazendo uma parceria com a mãe, às vezes fazendo uma parceria com o pai, tomando esse lugar. E normalmente isso acontece quando o filho inconscientemente percebe que um dos dois, a mãe ou o pai, está em desvantagem perante o outro. Às vezes, num relacionamento, né? O filho sente, a minha mãe, ela precisa do meu apoio para dar conta do meu pai, porque senão ela vai ficar em desvantagem. Ele tem um ar de superioridade lá, né? Ou acha que entre o casal tem uma hierarquia, porque entre o casal o ideal é que não tenha essa hierarquia, que os dois consigam se olhar como iguais, né? E o filho faz uma parceria lá. E quando ele faz isso, emaranha todo esse campo, né? Porque o lugar dele não é esse, e ele jamais vai conseguir estar naquela função de mãe ou de pai. E isso afeta também os seus próprios relacionamentos amorosos, né? Porque como que ele vai estar liberado isso para um relacionamento amoroso se daqui a pouco ele está assumindo um lugar que não é dele? E às vezes a gente até precisa, assim, dizer de forma muito firme, que eu acho que isso é uma característica tua também, né? Mas minha também, que eu digo assim, tá, mas espera aí, tu é o filhinho da mamãe, tá casado com a mamãe, então? Entrou no lugar do pai? Tá casado com a mãe, e depois namorado, não vai dar certo. E isso, às vezes a pessoa leva um susto, mas é um susto bom. É um susto construtivo. É aquela chacoalhada que dá aquela mexida nela, que vai fazer ela parar e realmente se dar por conta que esse não é um bom lugar para ela, né?
Então, muitas vezes, aqueles filhos que passam 20, 30, 40, às vezes estão com 50 anos e ainda estão lá morando na casa do pai, na casa da mãe, muitas vezes sendo sustentado por eles, né? Isso é normal, isso é saudável? Não é. Tem algum emaranhamento aí, né? O ideal é os filhos irem para a vida, os filhos se tornarem independentes e deixarem esse casal viver a vida dele de casal, com todas as imperfeições, mas como o Bert dizia, as imperfeições, na verdade, são as perfeições, né? Sim. Toda imperfeição é onde há a perfeição. Então, esse é apenas um exemplo do que a gente vê muitas vezes nessa desordem em relação à hierarquia, né? E é importante o quê? A gente vê muito isso. Os próprios pais, né, eles começam a colocar, né, por exemplo, a mãe de repente colocar... Gente, como isso é perigoso. Uma mãe, ela tem problemas com o marido e ela pega os filhos e ela usa como arma, né? Ela começa a fazer a cabeça desses meninos contra o pai. Aí traz os meninos, né, as crianças, para perto da mãe. Quando eles vêm para perto da mãe, eles deixam de ser filhos, eles passam a ser companheiros. E aí todo esse povo está contra o pai. Ou ao contrário, às vezes está junto com a mãe, né? Com o pai contra a mãe. Então ali, o que acontece? Esse pegar lados, né? Esse confundir, porque o pai é o pai, a mãe é a mãe. O filho, ele tem o lugar de filho. Então, o marido e a mulher, os filhos não entram nesse meio. Por mais que eles eles continuam sendo papai, continuam sendo mamãe. Então, a partir do momento que a gente pega os filhos e a gente começa a usar como arma contra o outro, a gente está emaranhando. E aí é o que você falou. Eu tenho amanhã um filho que está lá há 30 anos em casa, ele não sai de casa, mas quem fez isso? Muito inconsciente. Pelo amor de Deus, gente. Inconsciente. Inconsciente. Todas essas dinâmicas, né, são de forma inconsciente. E por amor, que move é por amor, e o que move é o amor, só que é um amor em desordem. Que aí a consteladora precisa ir lá e mostrar, ó, a ordem disso aqui é essa. Exato. Né? Para esse amor dar certo, é necessário que haja ordem. E o amor está lá, mas ele está em desordem. Então, quem tem filhos, gente, pelo amor de Deus, briga de marido e mulher, se acaba aí com seu marido, com a sua mulher, briguem à vontade, mas os filhos deixa lá, não trazer eles para, né? Ou ficar falando. Atendo muita gente que assim, meu marido fica falando mal de mim para os meus filhos, fica me xingando, tal, ou se não, vice-versa. É uma confusão tão grande, tá fazendo a gente acha que tá fazendo coisa legal. Meu, a gente tá destruindo a vida dessas crianças. E destruindo a nossa vida também, né? Um aranhamento danado, né? E isso que acontece lá na infância, a gente sabe que isso vem para a vida toda, né? A vida adulta nada mais é do que a soma de todas essas experiências, dos traumas, do amor interrompido, de tudo isso que aconteceu lá na infância. Então, o adulto que tem questões, né, hoje na vida adulta, com certeza ele precisa voltar e olhar para essa criança, porque alguma dinâmica aconteceu lá. E a gente, na grande maioria das vezes, a gente não tem consciência disso, né? A gente não faz ideia do que pode ser. Às vezes a gente até sabe, perdeu o pai muito cedo, ou a mãe foi embora, ou quem educou foi o vô e a avó, não foi o pai e a mãe. Mas, de fato, para a gente poder afirmar, é isso que aconteceu, só mesmo a gente levando para o campo. Não tem como a gente afirmar. E aí você falou uma coisa interessante aí, né? Que você trouxe o assunto também, as avós, né? As avós não entrarem, né? No lugar... Eu já falei que eu não tenho neto ainda, eu já falei com meus filhos, a hora que eu tiver eu vou estragar muito eles. Mas demais da conta, eu vou dar trabalho. Eu já avisei, eu vou dar trabalho, né? Eu vou dar trabalho. Se preparem. Se preparem, eu já avisei. Vou estragar comigo mesmo. Aí eu vou te buscar e vou dizer, vem cancelar. Vem cancelar. Vem. Vou precisar. Aí o que acontece? As avós, elas entram no lugar dos pais, né? Porque assim, se eu tô no lugar de avó, e é muito importante as crianças, né? A gente trabalha muito essa coisa da importância do amor dos avós, né? É um amor diferente, é um amor, nossa, ajuda muito a criança. É importante as crianças ficarem com os avós.
Mas os avós como avós. Porque tem muita avó que ela toma o lugar da mãe. Né? Inclusive eu conheço, a criança chama a avó de mãe. E chama a mãe de Maria, por exemplo, se é o Tia. nome dela. Exato. Ou, às vezes pelo mesmo nome. Ah, a Maria chegou. É. Não é Maria, é a mãe. Né? E chama a avó de mãe. Ou seja, esse emaranhamento aí, ele dá uma confusão tão grande na vida da pessoa. Olha quanta coisa que a gente vai... Pessoal, vocês estão entendendo? Vocês têm dúvidas? Eu já vi que tem 2 perguntas aqui, daqui a pouco eu faço. Vocês estão... vão perguntando para a gente, porque assim, 2 consteladoras aproveitem. 2 consteladoras se encontrando, às vezes a gente vai ficar muito técnico aqui, vamos falar de coisas aqui. O que elas estão falando? Nos ajudem. É isso mesmo, aproveitem que a live é para vocês que estão aqui com a gente, né? Tirem suas dúvidas, podem perguntar, que com certeza a gente vai ter a maior alegria de responder. Usem e abusem, né? A Gabriela aqui, por exemplo, eu estava tentando seguir, estava seguindo uma ordem aqui, mas eu anotei aqui, daqui a pouco a gente volta para o dar e receber. A Gabriela perguntou assim, posso constelar qualquer assunto? Pode, a visão sistêmica, ela abrange um contexto gigante, né? A gente tem uma série de situações que podem ser consteladas. Então, desde o básico, que são questões com a nossa família de origem, né? Relacionamento entre pais e filhos, entre irmãos, entre tios, entre pessoas que tiveram destinos difíceis naquela família, relacionamentos amorosos, né? Depois a família que nós formamos, como estamos nesse relacionamento amoroso, questões com os nossos filhos, no campo profissional, no campo financeiro, aquelas questões que terminam, mas não acabam, sabe? Quando é uma coisa assim que termina, mas não acaba, aquilo está sempre ali, a gente sente que tem um emaranhamento com aquilo, né? Exemplo, questões de poder... Os namorados que não terminam, né? Exatamente. A pessoa faz 30 anos Exatamente. Tá, né, de infância, né? Aquelas relações assim que a pessoa já está, às vezes, até num outro relacionamento, mas ela não conseguiu se desligar daquele relacionamento lá de trás. Então, é isso que termina, mas não acaba. Muitas vezes a questão do dinheiro, né? A questão de se permitir viver com prosperidade, porque às vezes tem as lealdades invisíveis lá nos sistemas, né? Aquela lealdade à escassez, por exemplo, que precisa ser liberada para essa pessoa, a gente precisa constelar. Situações, muitas vezes, com empresas, situações organizacionais que a gente fala, inventários, heranças. Então, assim, é muito amplo, né? Muito amplo. Questões com a criança interior, essa tal dessa criança interior, né? Que a gente fala tanto da importância de se reconectar a ela, de resgatar essa criança. Quanta coisa, autoestima, autoconfiança vem justamente dessa conexão com a criança, né? Então, esse campo de constelação, ele é muito amplo. Chega pra gente situações muito que a gente trabalha com a constelação. Dificilmente tem algo que a gente não possa trabalhar, né? Exato. Você falou de uma questão aí de lealdade à família, e eu lembrei de um caso que eu atendi de um homem, 45 anos, ele era CEO de uma empresa, ganhava super bem, né? E ele foi demitido e ele já fazia anos que ele estava demitido, né? E ele veio fazer uma constelação e dentro da constelação dele, ele vem de uma família extremamente pobre. Ele passou fome na infância e a família dele até hoje né, tem bastante dificuldade financeira. Ele foi o único que cresceu na família. Então, na hora que nós fizemos a constelação, mostrou claramente essa lealdade que ele tinha ao sistema. Porque chegava no final de ano, ele era quem chegava com aquele carro bonito, sabe? Ele era quem chegava com os melhores presentes, tudo. Ou seja, ele percebeu que ele estava se distanciando da família dele. Ele estava diferente da família dele. Entrou em questão de pertencimento. Eu quero pertencer a essa família. E se a família toda tinha aquela dificuldade, ele... Olha que coisa louca. Ele bem, aquela sensação de não pertenço mais, e a lealdade que é a escassez.
Então ele perdeu o emprego, né? Não conseguia mais aquela recolocação, tudo, exatamente porque é por causa dessa lealdade à escassez da família. Exatamente. É como se isso a gente fala, a pessoa diz, não, imagina, que coisa doida, né? É, Então, mas pensa, lá a nível do subconsciente da pessoa, é como se a pessoa dissesse que tipo de filho eu vou ser do meu pai, da minha mãe, neto dos meus avós, se eu fizer diferente do que eles fizeram. é, Eu vou estar desonrando é, esses é, ancestrais. E aí o que ele faz? Ele começa a desenvolver um padrão a serviço dessa escassez, né? uhum, E aonde ele vai lá e perde o emprego, é, né? Um emprego onde ele era um CEO de uma empresa. E o que tu vai perceber por trás desse movimento? A lealdade àquele sistema de escassez. É impressionante isso, não, mas como isso é louco. como isso justifica muitas situações que a gente vai percebendo como consteladora, né? Exato. E aí vocês podem perguntar assim, isso não tem nada a ver. Então, não tem nada a ver. Passado algum tempo, ele arrumou um trabalho para ganhar o mesmo que ele ganhava e hoje Uhum. ele ressignificou tudo isso. Acabou essa história, né? Exatamente. Ele teve uma fala lá, né? O destino, eu respeito o destino de vocês, mas eu sigo o meu destino, né? É. Eu sinto muito, mas eu gostaria muito que vocês olhassem para mim com bons olhos se eu fizer diferente do que vocês fizeram, né? É, E ainda assim eu estarei honrando vocês. Então, assim, exatamente. isso traz para essa pessoa uma sensação de um alívio muito grande, porque realmente ela se sente permitida a ir lá e ser próspera e ser bem-sucedida e fazer muitas coisas boas com isso, porque com certeza ela vai ajudar a família dela, né? Com certeza, vai deixar essa marca no sistema, né? A marca da riqueza, né? Se É. até então era escassez, a pessoa progride, ela já está fazendo, né? E as Construindo um sistema diferente. e as gerações futuras já vão chegar dentro, olhando para essa nova programação que está lá. Não mais Exato. aquela programação da necessidade de ser fiel à escassez. Muito bem. A Márcia perguntou assim: a partir de qual idade pode fazer a constelação? Então, eu sigo muito a questão da constelação como o Bert entregou, né? Então, Uhum, assim, dentro desse campo de consteladores, tem alguns consteladores que trabalham já com um olhar um pouco diferente, mas eu ainda sou mais a constelação mais conservadora, né? uhum, Dentro dos princípios do Bert. O Bert sempre falava que a maior idade para constelar seria em torno de 18 anos, uhum, tá? Eu já constelei pessoas com 16, com 17, mas menos de 16 eu não constelei ainda, né? E uhum. aí, normalmente, eu sugiro que tu mesma falou. Então, como pai, como mãe, vem você trabalhar uma Sim, questão sua, isso já vai, de reverberar alguma na forma, criança. reverberar para o filho. É, Por quê? Porque muito antes do que isso, talvez aquele jovem não tenha essa capacidade de se conectar com o campo da constelação, né? De compreender algumas coisas. Não que não possa ser feito, porque assim, não gosto de generalizar nada. Eu acho que tudo é possível dentro do bom senso, uhum. né? Que a gente tenha esse bom senso. Mas como eu sigo muito essa linha do Bert Hellinger, então eu procuro sempre usar mais ou menos essa faixa etária, a partir 16, 17, 18 anos. Não sei como para ti, né? Tu faz isso. Eu também, eu honestamente não gosto de constelar muito jovem, não. Eu prefiro também mais de 18 anos. E geralmente quando a pessoa vem com essa questão, eu recebo muito isso, né? A mãe, que ela tá com a dor. E quando você constela a mãe, automaticamente já libera o filho lá, né? Então, Uhum. eu não gosto de constelar. Que é aquilo que você falou, você trouxe uma fala muito legal. Uma pessoa, às vezes, tudo bem que as pessoas, as meninas hoje, né, 16, 17 anos, os meninos, eles são muito maduros. Mas a constelação familiar, quando a gente trabalha com ela, é um nível de maturidade, não é de idade. Às vezes até tem pessoas 30, 40 anos que também não tem esse nível de maturidade, né? Exato. Mas é uma maturidade, é uma questão de alma, precisa tocar. Embora às vezes a gente pode pegar uma pessoa mais jovem também, são tão conectados, né? Que, né? A pessoa É. abre o campo dela, né? Enfim, mas eu também, de primeira assim,
E até vamos pensar da seguinte forma. Se uma pessoa muito jovem tem uma situação lá, um emaranhamento, é uma criança, às vezes, que está lá muito agressiva na escola, ou tem dificuldades de aprendizagem, ou é aquele jovem que não sociabiliza, que não consegue se enturmar, né? Porque na adolescência isso é extremamente importante, ser aceito no seu grupo. É. E aí, às vezes, esse jovem está em depressão, ele tem crises de ansiedade, de pânico. Isso é algo que a gente recebe muito Sim. nessa faixa etária da adolescência para a vida adulta, né? Aquela questão de ser reconhecido no grupo, de ser aceito no grupo. Isso, provavelmente, que ele está manifestando, tem alguma coisa lá em relação ao pai e à mãe, né? E aí a gente vai... Primeira coisa que a gente vai fazer é trabalhar pai e mãe com esse jovem. Então, por que já não trabalhar o próprio pai ou a própria mãe? Exato. Que vai reverberar para esse jovem, vai liberar ele. Então, olha como não há necessidade da gente pegar essa faixa etária da adolescência, por exemplo, e trabalhar com os adolescentes. Vamos trabalhar com o pai e com a mãe, é de lá que vem todas as questões. Perfeito. Mesmo porque às vezes a gente pode confundir mais, né? Do que ajudar, né? Muito bem, vamos falar um pouquinho do dar e receber. Tem outra pergunta aqui, aí depois dar e receber. Então nós falamos pertencimento, o equilíbrio, né? Dar e receber. O equilíbrio que há nesse sistema de troca, que a gente chama de dar e receber. Todas as nossas relações são baseadas em troca. O tempo todo, inconscientemente, a gente está fazendo isso, né? Aqui hoje a gente está num movimento de troca. O tempo inteiro a gente está em troca. E quando existe um desequilíbrio dentro desse dar e receber, ou eu me posiciono muito como uma pessoa que dá muito, que quer agradar os outros, que se preocupa com todo mundo, que às vezes assume até aquele lugar de salvadora do sistema, né? Deixa comigo que eu vou resolver, que eu dou conta disso, vem cá que eu faço e aconteça, né? Então, assim, eu tenho essa facilidade de dar muito. Isso, de alguma forma, vai me desconectar do receber, porque às vezes eu tenho questões que eu não sei, eu não aceito receber, eu me sinto mal se eu vou receber de alguém. Veja, por exemplo, muitas vezes quando uma pessoa recebe um elogio, né? Às vezes a gente sente que para algumas pessoas que é tão difícil receber um elogio, né? Se tu chegar e disser, isso, nossa, como tu tá bonita hoje. Ai, aquilo vai ficar um constrangimento para a pessoa, né? Ah, eu tô bonita mesmo, muito obrigada, né? Não, ai, imagina, a pessoa fica toda envergonhada. Aí já ela está mostrando para a gente que existe essa dificuldade de receber e que provavelmente nas relações ela dá muito mais do que ela recebe. De contrapartida, a outra polaridade também existe, né? Aquelas pessoas que nas relações elas só querem receber, mas na hora de dar, esse movimento fica bloqueado. Eu não dou nada, eu só quero receber. Isso implica em muitos conflitos nos relacionamentos. E aí a gente pode dar um exemplo, como exemplo, na relação de casal. Eu pego muito nesse ponto quando eu constelo questões de relacionamento de casal. Porque se não tem um equilíbrio do dar e do receber nesse relacionamento, por mais amor que haja nessa relação, dificilmente esse amor vai dar certo. Porque para o amor dar certo, precisa ter esse equilíbrio. Então, muitas vezes, a mulher tá lá dando 80% naquela relação, ou o homem, né? E o outro parceiro dá 20%. Que equilíbrio que tem nesse relacionamento? Um tá dando muito mais, um tá dando por ele e pelo outro também. Não vai sustentar essa relação por muito tempo. Vai chegar um momento aonde um vai se sentir sufocado, porque aí quando a gente dá demais, tem uma tendência do outro se sentir sufocado. E quando fica sufocado, o que ele faz? Ele sai da relação, ele vai embora do relacionamento, né? Isso é muito comum a gente ver nos relacionamentos de casal. Quando começa a ter uma tendência de um dos parceiros dar muito mais naquela relação. E aí vem os conflitos, aí o casal se distancia, aí muitas vezes começa
a desequilibrar a hierarquia também, porque naturalmente isso começa a criar uma hierarquia entre o casal. Aquele que dá muito mais, ele é maior, ele é superior. E aquele que dá menos, ele nunca vai se sentir à altura para compensar. E ele vai começar, daqui a pouco, buscar um relacionamento fora, se distanciar. Tô né? na língua para falar. Exatamente, porque ele vai buscar uma forma de ter essa troca com alguém que consiga dar e receber na mesma proporção. Então, gente, olha quanta coisa que a gente percebe nesse campo das constelações e que às vezes a gente não se dá por conta. A gente às vezes está tão emaranhado nisso que tem que vir alguém de fora e falar algo pra gente, um terapeuta, né, uma consteladora, alguém que faça a gente enxergar onde está a desordem, quais são os desequilíbrios que estão aí por trás. Se você topar, a gente podia fazer ficar convidada aí pra gente fazer uma live só sobre relacionamento afetivo, com essa visão da constelação familiar. Acredito que a gente vai ajudar muita gente. Vamos falar aí, já começou a vir um monte de perguntas aqui. Eu falei, mas né, você vê, já são 15 para as 9. Então, informação de utilidade pública, né? Quem não gostaria de acessar esse campo todo para a gente manter relações em equilíbrio, né? Exatamente. As relações afetivas, nossa, como o pessoal sofre, como nós sofremos, eu me incluo, como nós sofremos nesse departamento, né? A Márcia falou assim, você falou que uma só constelação resolve determinado assunto. Como que você responde? A constelação, ela é considerada uma terapia breve, né? Então, assim, constelação não é algo, Márcia, que a gente vai fazer toda semana ou todo mês, né? Pelo menos o meu jeito de trabalhar não é dessa forma. Então, assim, você traz uma questão para a constelação, nós vamos abrir esse campo de constelação e vamos focar na tua questão. Esse movimento que a gente faz com a constelação, ele precisa de um tempo para ele reverberar, né? Para ter uma ressonância nas pessoas envolvidas com a questão, para poder reorganizar todas. Eu digo, é como se pegasse um quebra-cabeças com as pecinhas todas bagunçadas. Aí a gente traz para a constelação e começa a encaixar uma pecinha na outra e a gente começa a visualizar uma imagem nova para a gente. Isso precisa de tempo, isso não acontece de uma hora para outra. Então, o que a gente faz? A gente faz uma constelação, ao final dessa constelação, eu oriento a pessoa. De vez em quando, me dá um feedback, me conta como tá lá a vida, como tu tá percebendo. Ou às vezes eu mesmo pergunto para a pessoa, depois de um tempo, e aí, como é que tá? Como é que tu te sentiu depois da constelação? E a gente vai fazendo uma avaliação, né? Eu gosto de fazer esse contato pós a constelação. Porque eu digo, é como se nós fôssemos uma cebola, né? A gente vai lá, tira uma camada, depois tira outra camada. Só que a gente precisa de tempo para uma camada e outra. Às vezes, nesse movimento de 3, 6 meses, 1 ano, às vezes, muitas coisas são esclarecidas, muitas mudanças acontecem, e aí a pessoa não precisa mais constelar aquela questão. Ela pode até constelar uma outra questão, mas algumas vezes, com situações muito emaranhadas, às vezes depois de um período, a gente pode voltar lá. Essa constelação, a gente foi até esse ponto. Vamos aprofundar um pouquinho, vamos olhar um pouquinho mais profundo para essa questão. Às vezes é necessário a gente fazer isso, mas eu te digo que é a minoria das situações. A grande maioria, a gente faz uma única sessão e depois, se a pessoa quiser constelar uma outra questão, aí ela traz outra questão. Muito bem, excelente. Nossa, muito bacana mesmo. Será que dá tempo da gente falar um pouquinho sobre as atitudes mentais? O que você acha? Eu acho que você pode dar uma pincelada. A gente pode plantar uma pulguinha aí, né? Deixar uma sementinha para refletir um pouquinho sobre as atitudes mentais. Legal. Pode ir. Começa. Então, gente, agora a gente traz a cereja do bolo, né? Vamos chamar assim. A cereja do bolo. E é justamente
qual é a sua atitude mental quando você vai para uma terapia, quando você vai para uma constelação, né? Nós temos aí possibilidades diferentes de nos posicionarmos perante uma terapia, perante uma constelação familiar, e é isso que nós chamamos de atitudes mentais. Então, muitas vezes a gente vai para essa constelação familiar pensando, nossa, eu gostei disso aí, eu acredito, essa é a possibilidade que eu estou buscando de acessar as mudanças necessárias, eu vou me entregar, eu vou me permitir, eu vou vivenciar, porque constelação é vivência, é emoção. Não tem constelação sem emoção. Não existe essa possibilidade. Então a pessoa vai lá e ela realmente, ela se entrega, ela se permite viver aquilo que ela está acessando através da constelação. Então essa atitude mental, ela é uma atitude mental muito positiva, né? É uma atitude mental que vai mover esse campo para a mudança acontecer, para a gente realmente ver as mudanças acontecendo. Depois nós temos uma outra atitude mental que é tipo assim, a pessoa vai com dúvida, né? Será? Parece bom, mas não sei se isso faz muito sentido, né? A pessoa vai com um pé lá na constelação e o outro na dúvida, né? É aquela pessoa que ela vai com dúvida. Aonde existe dúvida, o padrão antigo ele vai voltar, né? O padrão, a pessoa não vai ter força para sustentar essa mudança. Então, aquele padrão antigo, ele vai acabar mudando. E isso muitas vezes faz a gente perceber por que algumas pessoas têm muito sucesso nas constelações, né? Sim. Aquilo realmente esclarece, faz a pessoa despertar e vamos lá fazer o que tem que ser feito. E outras pessoas não. Duas atitudes mentais. A terceira, eu tô aqui na constelação, mas eu vim aqui porque a minha mãe mandou, porque o meu marido, né, me deu um ultimato, então tô aqui, mas na verdade tanto faz a constelação, né? A gente já sente que falta emoção quando a pessoa chega, né, nessa pegada do tanto faz, não tem emoção nesse campo. E o próprio campo, isso é maravilhoso, porque o campo ele é absoluto, ele é supremo, ele tem uma inteligência independente e o campo capta, gente, exatamente a atitude mental que você chega na constelação. Não é necessário a consteladora falar. O campo conecta. Então, se o campo conectou com esse movimento de tanto faz, o campo vai dizer, bom, então tanto faz, né? O resultado que vai ter, tanto faz. O que acontece? A mudança não acontece. Né? A mudança não acontece num campo onde eu chego lá, tanto faz. E por último, então, a última atitude mental é quando eu digo assim, Carmen, eu espero que isso aqui funcione, viu? Então, eu estou transmitindo essa responsabilidade para a consteladora. Eu não tenho convicção interna nenhuma sobre isso. Eu transmito para ti. É tua responsabilidade. Eu espero que isso aqui funcione. Eu estou aqui para ver se isso aqui vai funcionar. Essa atitude, ela traz, eu vejo, né? Não sei se o teu ponto de vista é esse também, mas para mim, isso traz um grau de arrogância para o campo, né? Eu estou passando a responsabilidade para a consteladora. Ela que vai resolver a minha vida. Ela que dê conta disso aqui. Então, é uma arrogância que eu trago para o campo. E nenhum campo que é baseado em arrogância, ele se transmuta, ele se transforma. Precisa de humildade. Não sei, tem mais alguma coisa que tu gostaria de complementar? Não, é isso mesmo. E o duro é quando eu entro, né? Eu, como constelador, entro. Porque, às vezes, a pessoa fala assim, eu já fui em tudo, né? Eu já fui em tudo que é lugar. Eu fiz muito isso, viu, Cris? Eu confesso para você. A pessoa chegava assim, eu caí em tanta armadilha, eu caio em muita armadilha até hoje. Aí vem o ego da gente, vem tudo da gente, vem as nossas sombras, né? Eu já caí muito nisso. Aí a pessoa, ela chega, eu já fui em tanto lugar, não sei o que, eu espero que dessa vez, né?
E aí o que a gente faz como constelador? Muitas vezes eu falo, então é agora. Então vamos lá. Deixa comigo, então, a salvadora, né? Entra na salvadora com tudo. Mas só água, para não falar outra coisa. Olha que bobagem. Então, essas atitudes mentais é o seguinte, hoje, né, às vezes as pessoas falam assim, nossa, você não quer trabalhar mais? Porque às vezes a pessoa vem, eu quero essa atitude mental. Você realmente está disposta? Hoje mesmo, atendi uma moça, ela veio com a situação, eu falei para ela assim, eu estou percebendo que você não está entregue nesse processo. Eu acho melhor, não sou a pessoa para atender você. Porque assim, se a pessoa não tiver com essa atitude mental, eu me entrego, vamos dar, deu certo e pronto. Não esquece. Se ela vem, tanto faz. Eu espero que você dê um jeito nisso. Eu já entrei tanto isso. Espero que você dê um jeito nisso aí, né? Opa, é comigo. Descobri que não dá certo. Muitas vezes a gente precisa fazer isso, né? A gente precisa dizer para a pessoa, olha, talvez tu não esteja no teu momento ainda, né? Quem sabe num outro momento, muitas vezes a gente precisa ter a ética de fazer isso, porque a gente sente, a gente percebe isso. E é uma necessidade. Então, de todas essas atitudes mentais, a única, vejam bem, gente, a única que é capaz de promover a mudança é a primeira atitude mental que nós falamos, que é quando você diz, eu gosto disso, isso faz sentido para mim, eu acredito nisso, eu vou me entregar, eu vou vivenciar, eu vou me permitir ver, sentir tudo que tiver nesse campo para mim ver, para mim sentir e para mim solucionar isso agora, porque chega de repetição. Chega de contar a mesma história, chega de muitas vezes assumir o lugar de vítima naquele sistema. Chega, eu quero a mudança. Quando a gente chega dessa forma, o nosso campo, ele se conecta com isso. E ele vai entregar isso. Porque eu sempre digo, a constelação, ela sempre vai te conduzir para a solução. Mas se você não estiver com a atitude mental adequada, não tem milagre. Não é milagre. Constelação não é milagre. É uma terapia breve. Isso aí. E precisa da atitude mental correta. Cris, 1 hora! Voou, né? Voou, 1 hora! Você tem horário aí, 9 horas tem compromisso. Vamos lá, Cris. Está convidada para vir novamente. Se você topar, a gente pode focar só em relacionamento afetivo, que a Cris atende bastante. Eu atendo muito, né? A gente foca em relacionamento afetivo. Ou, de repente, filhos. Conteúdo para entregar sobre relacionamento afetivo, assim, bastante coisa, muitos exemplos, né? Sim. Olha aí, pronto, está convidada. Vamos agendar. Vamos agendar. Você tem compromisso. Eu vou agradecer ao pessoal, vou pedir para você últimas palavras, Cris. O que você gostaria de falar? É Cris Seidel? Como que é a pronúncia do seu nome? Seidel. 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 Escreve com E, mas fala com A. Seidel. Que é de origem alemã aqui do Sul, né? A gente tem muita origem alemã, então é Seidel. Então eu quero agradecer por essa oportunidade, pelo teu convite, né? Nós imediatamente nos conectamos quando nos conhecemos, né? É daquelas coisas, assim, que Deus coloca no caminho da gente. Então, assim, gratidão pela oportunidade de estar aqui contigo, gratidão a esse público lindo que está aqui conosco, né? Espero que a gente tenha entregue algo, assim, que possa realmente trazer luz para muitas dúvidas em relação à constelação. E a quem vai nos assistir também, talvez depois, em outro momento, eu não sei, tu deixa salva a live ou não? Deixa, tá. Então, porque tem muita gente que assiste em outro momento, né? Sim. Então, assim, só gratidão. Foi um prazer muito grande estar aqui. E eu amo, meu olho brilha, né? Quando eu falo de constelação. Realmente eu faço isso com muito amor. E é sempre um prazer. Já o convite já está aceito aqui, viu? Que legal, bacana. Fico muito feliz. Cris, quero te agradecer imensamente. Muito obrigada por ter aceito. Agradeço a todo o pessoal que está aqui na live, né? Nós temos assunto... Eu vou sair dessa live, eu estou saindo dessa live com aquela sensação assim, nossa, não falamos 5%, né? Porque faltou muita coisa, faltou explicar assim como que funciona a constelação, como que são os grupos, né? O que acontece nos grupos, como que funciona a constelação no individual, como que funciona com os bonecos, o que é a constelação, o que faz, né? Que as questões ali venham à tona, enfim, né?
temos muito assunto, mas aí o pessoal pode ir perguntando para a gente se disponibiliza para trazer. Mas tenho certeza que o que foi falado aqui vai auxiliar uma pessoa. Eu tenho uma pergunta aqui sobre aborto, eu nem fiz, porque ele ia demorar essa pergunta, mas eu anotei aqui, a gente pode, de repente, depois eu passo para você, a gente pode fazer, de repente, né, como que chama? Posts, ou mesmo gravar pequenos vídeos. Depois eu passo essa pergunta para você sobre aborto, e, né, da Carla. E agradecer, pessoal, agradecer. Muito obrigada, Cris, pela presença. Obrigada a todos que participaram, né? Gostaria de falar mais alguma coisa? Gratidão também a todos. Um beijo grande e até a próxima, né? Nós vamos voltar. Gostei de estar com você. Obrigada, Cris. Vamos sim. Muito obrigada. Um beijo. Obrigada, pessoal. Estou encerrando. Obrigada a presença de todos. E eu vou deixar a live salva aqui. Muito obrigada, Cris. Obrigada, pessoal. Tchau, tchau. Boa noite.